pessoas. Dê uma olhada nessa foto. Ela não tem nada de especial, não precisa procurar, não é um jogo de 7 erros, nem um Onde Está o Wally. Não. São pessoas absolutamente comuns, gente comum a qual você vê todos os dias. Quando você vai trabalhar, quando você pega o metrô, o ônibus, a caminho da escola, no seu trabalho, gente comum, sem nada de especial. Pessoas que são importantes para você, talvez. Gente que alegra o teu coração, a quem alegra o teu coração estar na presença delas. Talvez pessoas às quais você não dá importância, aqueles que nós chamamos de invisíveis. Por que invisíveis? Porque você nem nota que elas existem. Quem é que faz a limpeza do seu prédio? Quem são aqueles que cuidam do seu filho na escola? Gente a quem você não dá muita importância. Pessoas talvez a quem você nem mesmo dá valor. Aquele que é o sujo, o morador de rua, ou o criminoso, aquele que você crê que deveria estar bem longe de você, talvez os políticos, gente que a gente ultimamente dá muito pouco valor, não é verdade? Pessoas de quem você, cristão, talvez queira distância. Aquele a quem a Bíblia chama de o ímpio, o homossexual. O que aconteceria se por acaso, nesta noite, em que nós estamos aqui reunidos, gente comum, gente de Deus reunido, entrasse por essa porta um travesti, como eles mesmos dizem, montado? Como você reagiria? Pessoas. Todas essas pessoas, independente se você dá atenção a elas, se você dá valor a elas, elas têm 3 coisas em comum. A primeira coisa que elas têm em comum, todos nós, todas elas e todas essas pessoas, e nós inclusive, é que todos nós, por natureza, estávamos rumo à perdição. Todos. Independente da sua origem, independente da sua posição social, todos nós nascemos rumo à perdição. A segunda coisa que todas essas pessoas têm em comum é a busca do seu próprio valor. Elas se esforçam para ver o seu valor reconhecido. Elas se dedicam, elas estudam, elas trabalham, elas cuidam das suas famílias, porque elas querem ver o seu valor reconhecido. Isso é comum a todas as pessoas. E comum a todas as pessoas também é o amor de Deus. Deus ama. Deus é um Deus que ama as pessoas, independente de quem elas sejam, independente de onde elas estejam, independente do momento de vida em que elas estejam passando. Deus ama as pessoas. Nós estamos iniciando uma nova série, você viu, o valor de cada um. E essa série, o valor de cada um, é uma tentativa de despertar no nosso coração o amor por pessoas em quem Deus vê grande valor. Pessoas em quem Deus vê grande valor, através de 3 das mais belas histórias que Jesus contou. E eu quero pedir então que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 a 7, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 a 7. Nós vamos ler hoje a primeira dessas belas histórias. A palavra do Senhor nos diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Como nós dissemos, nós temos nesta sessão da Escritura 3 histórias que Jesus contou para falar a respeito de valor. 3 histórias, mas essas 3 histórias têm o mesmo pano de fundo, elas têm o mesmo cenário. É o desprezo daqueles que se chamavam justos, e eu coloco entre aspas, justos, pelos pecadores.
Esse é o pano de fundo. Gente que se achava boa demais, confrontando pessoas que se achavam que eles achavam que eram boas de menos. De um lado dessa história nós temos os fariseus e os escribas, aqueles que se autodenominavam os justos. Gente do bem. Gente que procurava fazer ou que fazia tudo segundo a cartilha, que seguia a lei ao pé da letra. Gente religiosa. Aquilo que hoje nós chamaríamos de povo de igreja. Gente da igreja. Gente que achava que não necessitava nem de perdão, nem de graça. Para que perdão e graça se eu faço tudo certo? Esses são de um lado os fariseus e os escribas, aqueles que se achavam justos. Do outro lado, os publicanos, ou os cobradores de impostos, e os pecadores, em geral. Eram aqueles que estavam à margem da lei, que não faziam tudo segundo a cartilha. Gente que pela sua origem, ou então por causa da sua conduta, eram os indesejáveis da sociedade judaica. Eram aqueles que eram traidores, eram considerados traidores do seu povo, principalmente os publicanos que recolhiam impostos para Roma. Gente que era considerado traidores do seu povo e do seu Deus. Gente que nós vemos hoje. Gente que talvez você também não dê valor. Marginalizados. Aqueles que talvez não tenham a conduta que você tem. A diferença entre essas pessoas da história, entre esses publicanos e pecadores, para aqueles que se achavam justos, é que eles estão dispostos a ouvir. Diz o texto, eles se chegaram a Jesus para ouvir, eles não estão esperando de Jesus um milagre, um grande sinal, eles não estão pedindo que Jesus opere uma grande cura, não, eles se chegam a Jesus simplesmente para ouvir, porque a palavra daquele homem tem algo que toca o coração deles. O que Jesus fazia com esse segundo grupo, de pecadores e publicanos, era algo absolutamente inadmissível aos olhos do primeiro grupo, aqueles considerados os justos. Como é que esse homem, que se autoproclama o Messias que nós estávamos aguardando, pode se juntar com gente dessa espécie? Talvez fosse a pergunta que você fizesse se você me visse por aí conversando numa roda de drogados ou de homossexuais. O quê? Como é que o pastor pode se misturar com gente desse tipo? Como é que o Filho de Deus, ele disse, ele quer nos convencer de que ele é o Filho de Deus, mas se ele é o Filho de Deus, como é que ele pode se colocar ao lado deles e não do nosso? Esse Jesus, ele está do lado errado. É isso que passa no coração desses justos. Como é que ele pode ter comunhão? Como é que ele pode comer com essas pessoas? E comer aqui tem um significado muito especial. Primeiro, porque você não come com quem você não tem intimidade, com quem você não tem relacionamento. E segundo, como ele pode comer da mesa desses cobradores de impostos, sabendo que a comida que está sendo servida saiu do sangue do nosso povo? Como é que Jesus ele pode se misturar com esse tipo de gente? Então Jesus conta 3 parábolas. São 3 histórias, as parábolas que são histórias que Jesus conta para ilustrar um determinado ponto. E o ponto que Jesus quer mostrar nessas 3 parábolas, que nós vamos trabalhar nessas próximas 3 semanas, é que cada pessoa tem valor aos olhos de Deus. Cada pessoa tem valor aos olhos de Deus. Jesus vai mostrar com esta primeira parábola o amor de Deus a partir de 3 atitudes. Eu quero chamar a sua atenção para 3 atitudes de Jesus, que mostram aqui o amor de Deus. Primeiro, a sua misericórdia. Segundo, a sua persistência. E terceiro, a sua alegria. Eu quero responder hoje a uma pergunta a você: como eu posso saber que Deus me ama? Como eu posso reconhecer o amor de Deus? Talvez você se julgue uma pessoa que está muito distante do amor de Deus. Temos pessoas aqui hoje nessa congregação, temos gente que depois vai nos assistir pelo YouTube. Como é que você pode saber que Jesus ama você, que Deus ama você, sendo você quem você é?
talvez julgando-se distante demais da graça, do amor, da bondade de Cristo. Preste atenção no que Jesus quer lhe mostrar nessa história. E a primeira atitude de Jesus a que eu quero chamar a sua atenção aqui é a sua misericórdia. O pastor da história conta a Jesus, ele tinha 100 ovelhas e uma se perde. 100 ovelhas e uma se perde. O que é que ele faz? Ele deixa as 99 e vai em busca de uma. Mas por que ele deveria se preocupar? Por quê? Afinal de contas, ele deveria se preocupar com uma quando ele tem ainda 99. Primeiro, porque sozinha, esta ovelha certamente iria perecer no deserto. Uma ovelha sozinha no deserto é um alvo fácil para o lobo, é um alvo fácil para que ela caia num despenhadeiro e dali quebre o pescoço e morra. A ovelha iria se perder. E esse é um primeiro motivo pelo qual o pastor vai atrás dela. Ela iria morrer. E segundo, não é apenas o rebanho das 99 que está seguro no coletivo que conta. Só que o pastor vê o valor individual de cada ovelha. Não é só o rebanho que interessa a ele. É o bem-estar de cada uma destas ovelhas. Assim como o pastor da história, Deus manifesta a sua misericórdia por cada um de nós. A misericórdia de Deus é algo perceptível. Eu e você, nós estávamos, por natureza, em rota de destruição. O homem sem Deus, ele está numa rota de destruição. Aquele que se desviou do Senhor está num caminho que vai levar à morte e morte eterna. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é morte. E eu não estou falando aqui só da morte física. Eu não estou falando só aqui da cessação da vida física. Eu estou falando aqui de morte eterna, no lugar de tormento. E as aflições dessa morte começam agora. Esse sentimento de juízo, essa sensação do juízo de Deus pesando sobre nós, começa nesta vida e vai para a vida futura. Eu e você, como a ovelha perdida, nós estamos destinados à destruição, se o pastor não nos encontrar. Segundo, não agrada ao Senhor que qualquer pecador pereça. Mateus 18,14 diz isso. Você pensa que agrada a Deus executar o seu juízo contra um ímpio? Contra aquele que é rebelde a Ele? Pensa que isso traz prazer ao coração do Senhor? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que um pecador pereça. Deus não se alegra com isso. Perceba o contraste com a atitude dos fariseus e dos escribas. Eles murmuram. Eles não pensam com misericórdia, eles ficam entre eles ali debatendo como é possível. Não há misericórdia no coração deles. Eles eram aqueles que Ezequiel descreve como os maus pastores do rebanho de Israel, que vendo as ovelhas perdidas, que vendo as ovelhas feridas, que vendo as ovelhas machucadas, eles não vão atrás delas, eles não curam, eles não ligam. Um Deus de misericórdia e pessoas sem misericórdia alguma. O quanto da misericórdia de Deus em preocupar-se com o que se perde, eu e você nós temos demonstrado. Será que eu e você temos demonstrado para com as pessoas este mesmo padrão de misericórdia que Deus tem para conosco? Com aquele que está se perdendo? Não só nas palavras. Não é só falar para as pessoas: olha, eu amo você em Cristo Jesus. Isso é uma fórmula batida. Mas o quanto nossas ações têm demonstrado às pessoas a nossa misericórdia por elas. A misericórdia de Deus que vem resgatá-las. Eu e você temos reconhecido o valor de cada um aos olhos de Deus? Temos reconhecido o valor de cada pessoa aos olhos de Deus? Misericórdia, a primeira atitude que demonstra o amor de Deus. A segunda atitude é a persistência em salvar. O pastor é persistente. O pastor, então, vendo que a ovelha se perdeu, ele se coloca em movimento em busca da ovelha.
E esse é um detalhe importante. Não é a ovelha que procura o pastor. A ovelha está ali perdida. Já foi dito que a ovelha é um animal burro, e ela é mesmo. É um animal estúpido. Ela não procura o pastor. Quem procura é o pastor, não é a ovelha que vai atrás dele. Não vai atrás do rebanho. E o pastor então busca a ovelha, diz o texto, até encontrá-la. Até encontrá-la. Isso mostra que há esforço da parte do pastor. O pastor se esforça por encontrar esta ovelha, por buscar esta ovelha até que ele a encontre. Da mesma forma, o Senhor Jesus vem no nosso resgate. Abra, por favor, a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, um texto muito conhecido da Escritura, muito conhecido da palavra do Senhor, e que nos mostra justamente isso, o esforço do Senhor em vir nos resgatar. O apóstolo Paulo, escrevendo a respeito da humildade de Cristo, diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto nos mostra algumas coisas maravilhosas a respeito do Senhor, da persistência, do esforço de Cristo em nos resgatar. Primeiro, mostra que Ele nos ama. Houve um sentimento em Cristo Jesus, Ele nos ama, e Ele amou-nos antes que nós o amássemos. É o pastor que vai em busca da ovelha, não é a ovelha que vai em busca do pastor. Ele nos amou primeiro. Ele se esvazia. Ele abandona o seu trono no céu, ele assume a forma de um homem, de um judeu comum, como eu e você. Alguém em quem não havia nada de especial, fisicamente falando. Ele se entrega no resgate, ele vai até a cruz, ele vai suportar a pior das aflições que alguém jamais passou nesta vida, para resgatar a minha vida e a sua. Há esforço da parte do pastor. Há o trabalho de buscar o perdido, é um trabalho penoso para Cristo. Desde Gênesis 3,15, aquele que nós chamamos de o primeiro, do proto-evangelho, já mostra que o trabalho de resgate seria um trabalho de dor. Um trabalho de sofrimento em que ele seria punido. Que falar de um texto, por exemplo, como Isaías 53, que fala a respeito de Jesus como o servo sofredor. O resultado, porém, é certo. Há sacrifício, há sofrimento, há dor, mas Ele nos salvou. O resultado é certo. Jesus Cristo ressuscitou. O preço foi pago. O preço foi aceito, o pagamento foi aceito pelo Pai, pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, o resultado é certo, a ovelha foi encontrada. Ou não é verdade que eu e você estamos aqui hoje? O fato de nós estarmos aqui hoje é a prova viva de que o pastor encontrou a ovelha perdida. E ele ainda persiste. Ele persiste nos santificando a cada dia, com paciência, com amor. E Ele vai continuar persistindo até que a boa obra esteja completa em nós. Ele não vai desistir até que esta obra de resgate esteja absolutamente concluída na minha e na sua vida. Ele não há de desistir, o pastor é persistente. Esse amor de Cristo é persistente, mas e o nosso? O nosso amor pelas pessoas é um amor que persiste? Quão depressa eu e você temos desistido das pessoas? Quão depressa nós temos julgado que esta ou aquela pessoa estão longe demais para serem encontradas? Nós estamos dispostos a deixar a nossa segurança para encontrar aquele que se perdeu? Você está disposto a deixar o teu lugar seguro para encontrar
junto com Cristo aquele que se perdeu? E eu repito a pergunta: temos reconhecido o valor de cada um aos olhos de Deus? Temos reconhecido o valor de cada um aos olhos de Deus? Misericórdia, persistência e, por fim, a alegria do resgate. Essa história que nós estamos vendo hoje, essa parábola que nós estamos vendo hoje, assim como as próximas, é sobretudo uma história sobre a alegria do reencontro daquilo que se perdeu. É a alegria de reencontrar algo que se julgava perdido. Isso para mostrar que o Senhor se alegra no relacionamento restaurado com Ele. Diz a nossa história que após encontrar a ovelha, o pastor a pega e coloca a ovelha no ombro. Pense o seguinte: se você está procurando alguma coisa que se perdeu e você está na sua casa, talvez já adiantando a dracma perdida da semana que vem, você está procurando a moeda perdida e de repente você tropeça, bate num móvel e você xinga quando você acha a bendita da moeda. Ah, bendita da moeda. Se você fosse o pastor da ovelha, depois de vagar pelos montes o dia inteiro, sol na cabeça, o sol do deserto, tropeçando por aí, com fome, com sede, e você encontrasse a ovelha, talvez a sua atitude com ela não fosse uma atitude muito paciente. Mas esse pastor não dá bronca na ovelha. Ele não dá um castigo para ela. Ele não quebra as pernas da ovelha. Não. Ele a coloca sobre os ombros. Ele esquece o cansaço da busca, e a ovelha é pesada. Mas ainda assim ele está tão alegre. Ele está tão feliz, tão contente que ele encontrou aquela ovelha que estava perdida, que ele a coloca nos ombros e vai carregando, talvez cantando ainda com aquela ovelha nos ombros. É uma imagem de ternura, é uma imagem de demonstração de carinho, de amor, que esse pastor tem por essa ovelha. Diz o texto que há uma festa com os amigos. Amigos que são aqueles que também amam encontrar o que se perdeu. Bem, mas talvez você pense, não parece pouco para fazer uma festa? Que motivo bobo, é só uma ovelha que foi encontrada. Por aí você vê o que é o coração do pastor. É pouco aos teus olhos, mas ao coração do pastor, encontrar uma ovelha que se perdeu. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa alegre. Venham junto comigo, vamos fazer uma festa, vamos celebrar. A ovelha foi encontrada. Do mesmo modo, o Senhor se agrada quando um coração se volta a Ele em arrependimento. Deus se agrada quando um coração como o meu, como o seu, se volta a Ele em arrependimento, se volta a Ele contrito, como nós lemos na Escritura, no Salmo 51, 17, que lemos na liturgia. A alegria no céu, os anjos celebram, a igreja que já está com o Senhor já celebra também, porque mais uma ovelha perdida foi encontrada, mais um pecador foi resgatado. A igreja militante, a igreja na terra, esta igreja que vemos hoje, eu e você, nós também nos alegramos. Que dia feliz é o dia da recepção de novos membros, em que aqueles que antes estavam vagando perdidos agora são inseridos no reino de Deus, na igreja. Que alegria que isso traz. A alegria de Deus, meus irmãos, não está nas pessoas boas. O texto mostra isso. Aquelas que acham que o arrependimento não é necessário. A alegria do Senhor não está nessas pessoas. A alegria do Senhor está nas pessoas ruins. Gente como eu. Pessoas ruins como eu. Mas que se arrependem. Que se voltam para Ele, quebrantados. A alegria do Senhor está nessas pessoas. A alegria do Senhor Jesus nessa história não está lá com os fariseus e os escribas que julgavam que não necessitavam de nada. A alegria do Senhor está com aqueles publicanos e pecadores que de coração humilde, simples, se voltam para Ele para ouvir. Quanto buscar aquele que se perdeu tem sido uma alegria e não um fardo para você.
quanto buscar aquele que se perdeu tem sido uma alegria na sua vida. Falar de Jesus é algo que você faz gemendo? Dar o seu testemunho de fé é algo que você faz constrangido? Eu repito a pergunta: nós temos reconhecido o valor de cada um aos olhos de Deus? Amados, observando a misericórdia, a perseverança, a alegria do reencontro, nós entendemos que o Senhor vê valor em cada um de nós. Deus vê valor em cada um de nós. Para Deus não existe gente sem importância. Nós, na dureza do nosso coração, nós podemos pensar em gente sem importância, mas para Deus jamais. Deus sabe do valor de cada um. Isso é algo que você precisa saber. Se você ainda é uma ovelha perdida, eu quero chamar a sua atenção. Você que talvez ainda seja uma ovelha perdida, talvez aqui no nosso meio hoje, talvez aí em casa. Se você ainda é uma ovelha perdida, você precisa saber, você nunca está longe demais do amor de Deus. Não importa. Não importa quem você é. Não importa qual seja a sua origem, de onde você veio. Não importa a sua condição social ou a sua condição espiritual. Talvez você ainda seja alguém que está dominado pelos vícios. Talvez você seja alguém que ainda está envolto num manto de mentiras, de desonestidade. Talvez você seja alguém que já andou no rebanho do Senhor, mas que por uma razão ou outra talvez se desviou e está como ovelha perdida mais uma vez. Querido irmão, querida irmã, ninguém está longe demais do amor de Deus. Pense na pior pessoa que vier à sua mente agora. Pense aquela pessoa em que você olha e diz, bem, eu acho que essa pessoa jamais estará aos pés do Senhor. Ninguém está longe demais do Senhor. Ninguém. O amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus faz novas criaturas. O amor de Deus passa uma borracha em todo o nosso passado. Ele lança todo o nosso pecado, todo o que nós somos, toda a nossa depravação, é tudo lançado em cima de Jesus Cristo, e por isso nós somos perdoados. E Deus jamais se lembrará dos nossos pecados. Se você se voltar para Ele, tudo que vai restar é o ombro do pastor carregando você alegremente, e uma festa no céu, que começa hoje e te espera por toda a eternidade. Mas você também precisa lembrar que não existe gente sem importância para Deus. Se você está no grupo das 99, talvez você esteja no grupo da uma ovelha que se perdeu, ou talvez você esteja no grupo das 99. Amados, o amor de Deus nos chama a vermos valor nas pessoas. O amor de Deus nos chama como cristãos a vermos valor nas pessoas, a considerarmos as pessoas importantes para Deus, independente de quem elas sejam. Se você entendeu que não existe gente irrecuperável para Deus, então não existe gente irrecuperável no seu coração. Talvez seja aquele parente que se desviou, que ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo. Talvez seja aquele seu vizinho que tem um comportamento absolutamente reprovável. Quem sabe? Talvez seja alguém da sua família que faz você sofrer, que é um fardo na sua vida. Não existe ninguém irrecuperável. Até porque, meus amados irmãos, todos nós somos indignos por natureza. Você acha que você está aqui hoje, você acha que você está no grupo das 99 porque você é digno? Não, nenhum de nós é digno por natureza. Nós também um dia estávamos no lugar da perdida, eu e você. Às vezes a gente se esquece desse pequeno detalhe, que da mesma maneira como existe tanta gente ao seu redor, tantas como daquelas pessoas
que estão perdidas, um dia você esteve no meio daquela multidão. Cristo nos chama para sermos parceiros dele na tarefa de buscar aquele que se perdeu. A nós é dado esse supremo privilégio de sermos parceiros de Cristo nessa missão de resgate da ovelha perdida. Tudo isso por quê? Porque Deus vê valor em cada um. Amados irmãos, que o Senhor nos ensine a amar as pessoas, assim como Ele ama, sabendo reconhecer o valor de cada um. Vamos celebrar agora a ceia do Senhor?